Olá pessoal, tudo bem? Eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui a respeito de derivadas direcionais, né? A gente já conversou sobre as derivadas parciais, né? E a ideia, né? Só relembrando aqui rapidamente, né? A ideia de derivadas parciais essencialmente é você derivar na direção de algum eixo coordenado, né? Você tem uma função aqui, digamos, f. Deixa eu diminuir aqui. Você tem uma função aqui f de duas variáveis, né? Digamos aqui, f de um domínio D contido em R2 em R, né? E você quer derivar na direção, digamos assim, de um dos eixos coordenados, né? X ou Y, né? O eixo das abscissas ou das ordenadas, né? Então, assim, a gente sempre faz aquele desenho, né? Para ilustrar. Deixa eu só relembrar aqui. A gente tem aqui x, y, z, né? E tem aqui o gráfico da função, digamos, o gráfico dessa f aí, né? E aí o que a gente fazia? Se eu queria derivar com relação à variável x, o que eu fazia? Fixava a variável y igual a b, né? Então, no fundo, eu vou começar a falar isso de uma maneira um pouco diferente da que a gente vinha falando até agora, né? No fundo, na prática, o que a gente está fazendo aqui? A gente está derivando na direção de um vetor. A gente pode pensar assim, qual vetor seria esse, né? É como se você estivesse fazendo assim, ó. Você está derivando em um ponto na direção desse vetorzinho aqui, ó, que é o vetor i, né? Que é o vetor, no caso aqui, 1, 0. A gente pode pensar justamente assim. Por quê? Porque quando a gente vai calcular a derivada, lembrando a definição aqui, né? Quando a gente vai calcular a derivada aqui, fixando o b, né? Como eu estou dizendo aqui, ou seja, derivada parcial com relação a x, o que a gente está fazendo? Calculando esse limite aqui, né? A gente chamava isso de f de x, né? Num ponto, digamos, AB aqui, é igual ao limite quando h tende a zero, de f de... Aí aqui a gente colocava assim, né? A mais h, vírgula, b, né? Mais, menos, né? F de AB dividido por h. Era assim que... Isso era a definição, né? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, ó, você pode escrever esse A mais H, vírgula B aqui, como sendo isso aqui, ó, limite, deixa eu reescrever aqui, né? Você pode escrever isso aqui assim, ó, F de AB, né, do ponto AB, mais H vezes esse vetorzinho que eu falei ali, ó, vetor 1, 0, né? Uma forma de escrever isso aqui, F de AB. Então, o que você está fazendo aqui, na verdade? É como se você estivesse deslocando, você estivesse olhando, né, para a variação dessa função só na direçãozinha desse vetor. A gente até está usando uma notação um pouco diferente quando a gente está falando de vetor, né? Eu estou usando aqui o outro diferente do parênteses, né? De outra forma, né? Vamos pensar nisso de outra forma aqui, né? Se a gente olha para essa curva aqui, ó, R de t, né? Vou pensar do ponto de vista da regra da cadeia agora, né? R de t é igual a justamente essa, digamos, essa reta aqui, a reta x, né? Não exatamente a reta x, porque eu quero que ela passe pelo ponto AB aqui, né? Então seria, deixa eu até escrever de um jeito diferente aqui, vamos pensar assim, no ponto AB mais, vamos pensar isso como ponto, né? Vamos supor que dá para somar ponto com vetor, sempre pensando que aqui, não, vamos colocar tudo na notação de vetor para não confundir vocês. Então vamos pensar aqui, AB mais um t vezes o vetor 1, 0, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo pegar essa parametrização aqui dessa reta, que seria a parametrização A mais t b, né? Seria essa aqui. Então, para quem que eu estou olhando? Para essa retinha aqui, ó. Tá aqui embaixo, né? E passa pelo ponto, digamos, A, B aqui, né? No caso aqui no t igual a zero, ela passa por esse ponto, né? Se você
compõe essa sua função f aqui com esse r de t, a gente sabe que a derivada com relação a t disso aqui, derivada com relação a t, é igual ao quê? Que seria justamente a taxa de variação. Quando você compõe essas duas coisas, o que você está olhando? Você está olhando para essa curva aqui, ó. Mais especificamente aqui no ponto AB, f de AB. Então, se você faz essa derivada aqui e aplica, digamos, eu vou até escrever diferente para ficar mais claro isso, né? Mais preciso, né? Você compõe a f com a r aqui, deriva com relação a t, e aplica no ponto zero aqui, tá? Aplica no ponto zero. Por quê? No ponto zero eu estou justamente em cima do ponto AB. O que vai acontecer aqui, se a gente fizer essa conta? Isso, pela regra da cadeia, né, aqui, aplicando a regra da cadeia, a gente tem o quê? Isso aqui é o gradiente da f aplicado no r de zero, né, vezes o r' de zero. Né? Mas quem que é o r' de zero? O r' de zero é justamente o vetor 1, 0. Né? Então vai ficar assim, o gradiente da f aplicado em AB, né, vezes o vetor 1, 0. Mas o que é esse produto escalar aqui? A segunda coordenada desse vetor aqui é 0, então isso aqui vai dar só a primeira coordenada do vetor gradiente, que é o fx de AB. Então veja, outra forma, né, de olhar para derivada parcial com relação a x. A gente poderia fazer todas essas contas para y também, mas o que eu quero mostrar para vocês com isso aqui? Que, na verdade, né, a gente interpreta, é uma outra forma de perceber que a gente pode interpretar a derivada parcial, né, que é com relação a x, como uma taxa de variação. Que taxa de variação? Da f restrita, né, a essa curva aqui. Né? Então a gente está olhando a taxa de variação nesse ponto AB, f de AB, da função f. Né? Ou melhor, a taxa de variação no ponto AB da função f. Né? Então, assim, eu quero generalizar essa ideia. Agora eu quero falar de derivadas numa direção qualquer. Já que a gente percebeu aqui que dá para falar nisso pensando em direções, né, e não como eu vi aqui na própria definição, não poderia trocar isso aqui por uma outra direção u, digamos, ou aqui pensando nessa curva. Eu não posso trocar essa curva aqui, que é uma retinha, por uma outra curva qualquer, de modo que essa R' aqui me dê uma direção, R', sei lá, no zero me dá uma direção U, né? Não precisaria nem ser uma curva qualquer, poderia ser só retas, mas eu posso pegar qualquer reta, né? Não necessariamente retas que são paralelas a algum dos eixos coordenados, entende? Então, eu quero justamente generalizar a ideia de derivadas parciais, agora com essa perspectiva dessa notação, pensando em vetores, né? E não mais simplesmente num deslocamento em uma das coordenadas como a gente fez inicialmente. Né? Então, a forma de fazer isso, deixa eu só pausar aqui, porque eu estou vendo que a iluminação está ruim e já volto. Então, voltando aqui, agora eu vou tentar escrever isso para um vetor U qualquer, a priori. Né? Então, qual que seria a definição? A gente vai até começar a usar uma outra notação agora, porque eu estou pensando numa direção de um vetor U, né? Aqui, vamos usar essa notação du, né, da f, num ponto AB aqui, a gente quer definir como sendo algo semelhante a isso aqui, né? É isso aqui que a gente escreveu aqui, ó. Só que agora na direção de um vetor U e não mais do vetor coordenado 1, 0. Então, como que fica isso? Vamos escrever exatamente aquilo que estava ali, depois a gente reescreve de uma outra maneira. Né? H tende a 0, f do ponto AB mais H desse vetorzinho U, né? Tá me dando a direção, menos F de AB, tudo isso dividido por H. Né? Bom, claro, né, se eu digo aqui que esse meu vetorzinho ele é da forma U1, U2, né, eu posso reescrever esse limite aqui, né, como sendo o limite, quando H tende a 0,
de f de A mais H U1, B mais H U2, né? Menos f de AB, né? Dividido por H. Certo? Então, isso, na verdade, é a definição, tá? É a definição do que é a derivada. Isso aqui a gente chama de derivada direcional. Na direção de U, né? Mas deixa eu só acrescentar um elemento aqui, né? Que eu ainda não falei, que é o seguinte. Observe que se a gente tivesse feito toda essa conta aqui, ó, com, ao invés de 1, 0, 2, 0, por exemplo, eu estaria na mesma direção, né, aqui, nesse desenho, só que com um vetor mais comprido aqui, né? Esse, digamos que esse aqui seria o vetor 2, 0, né? Que é o ponto 2, né? Então, isso ia alterar aqui no final, né? Eu ia ficar multiplicando por 2 aqui, ó. Isso não ia dar derivada parcial com relação a x. E a gente sabe que o que representa, digamos aqui, a taxa de variação na direção de x, no ponto AB, é justamente a derivada parcial, e não duas vezes a derivada parcial com relação a x, né? E aqui a gente tem que evitar esse mesmo problema, né? Aqui, ó, você poderia pensar nesse vetor u tendo um comprimento 2 ou tendo um comprimento 1, por exemplo, ou tendo qualquer comprimento, outro comprimento, né? E para que isso de fato represente uma taxa de variação, é necessário, né, que a gente trabalhe, né, com vetores u que são unitários, né? Então eu quero que o módulo de u, né, que é a raiz quadrada de u1 mais 1 ao quadrado mais u2 ao quadrado, seja igual a 1, né? Então, a gente sempre vai falar de derivadas. Apesar de que essa definição aqui ela faz sentido para um vetor u qualquer, para que isso tenha um significado, digamos assim, físico, né, um significado concreto, né, que é o de taxa de variação numa direção dada, né, num determinado ponto, a gente vai sempre trabalhar com vetores unitários, né? Então, essa é a definição, né? Essa conta que a gente fez aqui, ó, essa conta que a gente fez aqui, ela pode ser reproduzida, né, para esse contexto aqui, e também é uma outra forma, né, de enxergar que isso, de fato, está representando uma taxa de variação, uma vez que quando, se a gente pega aqui, por exemplo, agora, ao invés de pegar aquele r na direção do vetor 1, 0, né, vetor canônico, e a gente pega aqui esse r de t igual ao ponto AB mais o t vezes o vetor u, né, vou colocar u aqui logo. Se a gente pega essa parametrização, então isso agora não vai ser mais uma reta na direção de um eixo coordenado, mas sim, está aqui com o gráfico da f, vou fazer um esboço rápido aqui. Desculpem aí pelo desenho que não vai ficar muito bom, mas a ideia aqui é assim, você tem um vetorzinho u, né? Aqui agora qualquer, né? Você tem um ponto AB aqui, digamos AB, né? Então você pode colocar esse vetor aqui com origem nesse ponto AB, né? E pegar a reta que passa por a reta que está no plano XY passa por esse ponto e está na direção do e tem como vetor diretor o vetor u. É justamente essa reta aqui, né? Para t igual a zero, ele está em cima do ponto AB e está sempre na direção do vetor u. Bom, quando você pega essa reta aqui, né, então, e faz a composição dessa reta, você faz aqui f composta com r de t, para onde você está olhando? Para essa curva aqui agora, que seria a f restrita, o domínio dela restrito a essa reta aqui, né? E quando você deriva isso aqui com relação a t e aplica no ponto zero aqui, digamos, né? É até melhor escrever com aquela notação de composição, né? Vou fazer assim, né? Para ficar melhor. Composta com R aplicado em zero, né? Isso vai dar o quê? Pelas mesmas contas que a gente fez anteriormente ali. Desligou aqui só um minutinho. Pelas mesmas contas que a gente fez,
enquanto vai conectando aqui, a gente sabe que aquilo ali vai dar o gradiente da f, né? Não sei por que que desligou aqui a tela, deixa eu religar. Vamos lá. Isso. Então, aqui, ó, quando a gente faz essa conta, aí eu vou deixar para vocês fazerem a continha e vocês vão ver que vai dar é a mesma conta que a gente fez antes ali, né? Só usar a regra da cadeia, vai dar o gradiente da f no ponto AB, agora multiplicado por U, né? Claro que se a gente está usando a regra da cadeia, isso aqui vai... E tá, por um lado vai dar isso aqui, né? Mas se você desenvolver essa conta aqui, né, usando a definição de derivada com relação a t aqui, você vai ver que vai dar justamente esse limite, por outro lado, né? Então, o que eu estou dizendo aqui, já estou dando a fórmula, né, do sucesso aqui, né? Como calcular a derivada direcional, então, né? É justamente fazendo aquele produto interno ali, né? Então, por um lado, isso aqui dá f de AB, né? Por outro, isso usando a definição, né, do limite. Vou deixar vocês desenvolverem essa continha aí, tá? Usando a definição de limite aqui, por um lado, vai dar o f de AB. E por outro lado, vai dar esse produto aqui, do gradiente com da f vezes o u, né? Inclusive, essa conta aqui vale quando o u não é unitário, tá? Não tem restrição nenhuma, mas a gente vai trabalhar sempre com vetores unitários aqui, né? Então, se você quer calcular a derivada na direção de u, né, basta calcular esse produto interno aqui, tá bom? Bom, o primeiro exemplo que eu fiz aí nas notas que eu liberei para vocês, né, de estudo, um exemplo, como sempre, né, a gente faz um primeiro exemplo mais trivial, mais simples, que é esse aqui, ó, f de xy igual a x quadrado mais y ao quadrado e u igual a 1 sobre raiz de 5. Aí aqui eu já dei um u unitário, tá? 2, 1, né? Claro que aqui eu poderia simplesmente perguntar para você assim, qual que é a taxa de variação da f? Então, que fique claro isso, né? U representa, essa derivada direcional aqui representa uma taxa de variação numa direção, num ponto dado, né? Então, eu poderia, por exemplo, perguntar qual que é a taxa de variação da f num, num ponto específico, né? Num ponto 0,1, por exemplo, né? Mas aqui eu simplesmente vou calcular a derivada direcional e deixar em função de xy, né? Porque a gente pode fazer isso também. Você não precisa aplicar sempre num ponto específico, mas descobrir qual a taxa de variação numa direção dada para qualquer ponto do domínio, digamos assim, né? Então, como que a gente pode fazer essa conta aqui, né? A gente sabe que o gradiente da f no xy aqui é igual ao vetor 2x, 2y, né? E aí é só uma questão de mais, digamos assim, operacional mesmo, de encontrar o du, né, no ponto xy, como sendo o quê? O gradiente da f no xy, vezes esse u aí, né, que é igual a primeira coordenada do gradiente da f, que é 2x, vezes a primeira coordenada da u, né, que é 2 dividido pela raiz de 5, né, mais a segunda coordenada do gradiente, vezes a segunda coordenada ali, que é dividido pela raiz de 5, né? Então vai ser, a gente pode colocar o raiz de 5 1 sobre raiz de 5 em evidência, vai ser 4x mais 2y dividido pela raiz de 5, né? Então é uma conta simples, né? Não tem nada demais. O que é importante aqui? O mais importante de tudo, né? Não é saber fazer essa continha, né? Claro que saber fazer essa continha é importante, né? Mas o mais importante é entender toda essa discussão que a gente fez antes, né? Do porquê essa definição, né? E mais especificamente, por que é verdade que essa derivada direcional na direção de u é o gradiente vezes o vetor u, né? Então,
exercitem isso, entendam isso, né? Por quê? É uma aplicação da regra da cadeia, né? Mas dá para a gente fazer também essa interpretação mais, digamos assim, mais geométrica também, né? De alguma maneira, né? Deixa eu ver o que mais aqui que eu quero falar com vocês. Eventualmente pode aparecer, não vou fazer aqui o exemplo, né? Mas pode aparecer um vetor aí que não é unitário, né? Então, se eu te dou esse vetor como dando uma direção, né, e um sentido, você, na hora de calcular a taxa de variação ou a derivada direcional, você precisa normalizar esse vetor, né? Ou seja, você calcular a norma dele, né? Se der diferente de 1, você tem que dividir ele pela norma para que você tenha um novo vetor, que é um... Na verdade, a gente chama de versor, né? Acho que eu não coloquei isso nas notas de estudo, mas esses vetores unitários são chamados de versores, né? Então aí você encontra um versor, né, associado aí, de modo que aí esse sim vai ser unitário, né? E aí você pode calcular a taxa de variação a partir disso, né? Tem um exemplo aí na nota de estudo a respeito disso e a forma de fazer a conta é a mesma, a única diferença é que primeiro você tem que normalizar, digamos, o vetor em questão aqui. Deixa eu abrir mais uma tela aqui. Aí, aqui, uma coisa importante, né, a questão que a gente vai usar muitas vezes, é a questão da maximização ou minimização, digamos assim, do, da derivada direcional, né? O que acontece, né? Se você puxar na memória aí, né, um pouquinho a lembrança do que vocês estudaram ali, provavelmente em GAAV, sobre produtos internos, né? Ou produto escalar, né, como a gente normalmente denota aqui, vocês vão lembrar que, na verdade, o produto interno entre dois vetores, ele nada mais é do que algo que expressa ao mesmo tempo, né, numa mesma equação, né, o tamanho de cada vetor, né, produto do tamanho de cada vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Ou seja, a gente tem que, quando você faz aqui esse gradiente da f, né, como a gente viu ali, né, de xy, produto escalar com um vetor u aqui, isso é, na verdade, o módulo do gradiente da f no xy, vezes o módulo da u, né, vezes o cosseno de θ, né, onde esse θ aqui é o ângulo entre o gradiente da f e u, né? Esse ângulo entre o gradiente da f e u, né? Bom, aqui a gente sabe que esse cara aqui é igual a 1, né? Ou seja, a gente está trabalhando sempre com derivadas direcionais onde u é igual a 1, né? Então você vai ter aqui o gradiente da f no xy vezes o cosseno de θ, né? Onde esse θ é o ângulo entre o gradiente da f e a direção que você quer calcular a taxa de variação. Por que eu estou fazendo essa conta? Porque a partir daqui a gente percebe, né, que, por exemplo, né, o valor máximo que você consegue atingir aqui é quando o cosseno é igual a 1. Né? O cosseno ele nunca passa de 1. Né? E, esse, e o cosseno vai ser igual a 1 aqui quando o θ é igual a zero. Né? Quando θ é igual a zero, o cosseno é 1. Né? Então, o que significa θ ser zero aqui? Significa que o U ele está na mesma direção, né, na mesma direção e sentido, né, ele é paralelo, né, ao vetor gradiente de f. Né? Ele faz um ângulo de 0 graus, né, com o gradiente de f. Então, quando você olha aqui, pensa que esse aqui é o gradiente de f, né, no xy, ponto xy, e aqui você tem o seu vetor, deixa eu pegar outra cor aqui, né, e aqui você tem o seu vetor u aqui, digamos. Né? Então, quando eles estão dessa maneira aqui, né, ou seja, o θ é igual a zero, né, aí a gente consegue atingir o valor máximo aqui, que é o cosseno igual a 1. Né? Ou seja, quando
esses vetores são paralelos, né? Então, se θ igual a zero, implica que, primeiro, a derivada na direção de u de f no xy é igual exatamente o módulo do gradiente, né? Então, se você quer saber qual o valor da derivada direcional, você não precisa fazer aquele produto escalar, basta fazer o módulo do gradiente, né? E isso mais ainda, né? Isso aqui é o valor máximo, né? Em que sentido, né? Esse u é o que maximiza o valor da derivada direcional, né? Então, por exemplo, você está numa situação em que você quer uma situação concreta, né? Em que você quer se deslocar, né? Sei lá. Eu sou um matemático, não um engenheiro, né? Então provavelmente vocês vão rir aí do meu exemplo, né? Mas sei lá, você está querendo criar um robô que você conhece, que vai se deslocar em cima de uma determinada placa ali, e você quer que esse robô, e você tem a distribuição de temperatura em cima dessa placa, e você, por algum motivo, por alguma razão, né, você quer que esse robô ele se desloque para a região mais quente da placa, né, sei lá, porque ele precisa esfriar a placa, então ele quer jogar, sei lá, um líquido frio lá na região mais quente. Vamos pensar, né? Então, em que direção que você tem que andar para ele ir para a região mais quente? Se ele está ali em cima de um determinado ponto, ele precisa fazer um cálculo e decidir qual que é a direção para que lado que aponta, né? Ou para que lado que ele tem que ir, tal que a taxa de variação naquela direção, né? Ele só consegue andar em uma linha, digamos assim, né? Em uma curva, né? Ele não consegue andar para várias direções ao mesmo tempo, óbvio, né? Então ele precisa escolher uma direção para andar. Qual direção que ele tem que escolher? Aquela que maximiza a derivada direcional, porque você quer que ele vá para uma região mais quente, né? Mais rápido possível, digamos assim, né? Você poderia colocar uma solução mais burra, você, sei lá, olha para 5 direções e escolhe a melhor delas, né? Mas uma solução mais inteligente é você mandar ele andar na direção em que no caso, né, a própria direção do gradiente, que é a direção boa, né, como a gente acabou de ver aqui. Então só basta calcular o gradiente e ir na direção do gradiente, né? Daqui a um pouco você refaz o cálculo, vê o novo gradiente naquele ponto e anda na direção do novo gradiente. Então o que ele está procurando? Esse robozinho aí, digamos, ele está procurando o ponto de maior temperatura da placa, né? Então é isso que a gente vê com essas contas que a gente fez aqui, né? Que é a taxa de maior, para maximizar a taxa de variação, você precisa andar na direção do gradiente, né? Ou seja, pegar o θ aqui igual a zero, né? O u e o θ precisam ser paralelos, né? Agora, é, pode ser que por alguma razão você não queira andar na direção, digamos assim, de maximizar a temperatura. Pode ser que você tenha a intenção de ficar andando só em uma região que tem uma mesma temperatura, né? Sei lá, sua situação é um pouco diferente agora. Você tem um equipamento que ele precisa estar em movimento, fazendo uma varredura, mas ele tem um limite ali de temperatura que ele suporta, e aí você não pode, você quer que ele fique andando só em cima de uma curva ali que tem a mesma temperatura, que basicamente nesse caso, né, pensando em temperatura, seria uma curva de nível, né? Então como é que você faz para ele conseguir tomar uma direção boa para andar em cima de uma mesma temperatura, né? Tentar manter a temperatura constante ali, não variar muito, pelo menos, né? É você pedir para ele andar justamente numa direção ortogonal ao gradiente, né? Por quê? Porque quando você pega θ igual a π sobre 2, isso zera a taxa de variação. Então não tem taxa de variação na direção ortogonal ao do gradiente, né? Então seria isso aqui, ó. Se θ é igual a π sobre 2, o du de f de xy é igual a zero, né? Porque você vai multiplicar por zero ali, né? E aí nesse caso aqui você está numa situação assim, né? Aqui é o seu gradiente da f, no xy, e aqui, né? Ou aqui, né? Um desses dois aqui é o seu u, né? É o menor ângulo entre o gradiente
e o U, né? Então, um ângulo de 90 graus aqui, sobre 2. E tem uma outra situação interessante também, que é a que minimiza, né? Então, vamos supor que agora você não quer ir para a região mais quente, mas para mais fria, né? Então, você quer minimizar a taxa de variação, né? Você quer que ela seja negativa, digamos assim, né? Você quer diminuir a temperatura e não aumentar. Aí, no caso, você tem que pegar o θ igual a π, porque aí vai dar menos 1 ali. Então, nesse caso, a derivada direcional da F. Claro que isso não se aplica só para a temperatura, tá, pessoal? Só estou dando esse exemplo para ficar mais claro para vocês, mas poderia ser outro exemplo com outras variáveis aí, né? Então, você teria aqui justamente o valor mínimo possível disso, né? Que é menos o gradiente, né? Porque o cosseno no mínimo vai ser menos 1, né? O cosseno de um ângulo. Então, isso aqui é o valor mínimo, né? Para a derivada direcional. É quando você anda na direção de menos o gradiente. Então você está aqui com o gradiente da f, você está com o ponto xy aqui, né? Xy. Quando você anda justamente para essa direção aqui, é quando você está andando para a direção que minimiza o valor da derivada direcional, né? Então, essas são as ideias, né? Daqui a gente extrai um negócio interessante, né? Que vale a pena vocês pensarem um pouco, que é essa ideia aqui, né? Quando você olha para uma curva de nível, né? Pensa que isso aqui é a curva de nível f de xy igual a k aqui, né? Basicamente, né, a gente pode afirmar que o gradiente da f é sempre normal, digamos aqui num ponto AB, né? Vou colocar AB aqui. O gradiente da f num ponto AB, ele é sempre normal à curva de nível, né? E no caso em que você tem aqui o θ igual a π sobre 2, né? Você tem justamente um vetor diretor, né? Ou seja, sempre que você pega um vetor que é ortogonal ao gradiente aqui, você tem um vetor diretor para a curva de nível, digamos aqui no nível K. Vetor diretor para a curva não, desculpa, um vetor diretor para a reta tangente à curva no ponto AB, né? Então, com isso, né, a gente percebe, né, a gente vê que o gradiente da f é justamente um vetor normal, né? E quando a gente tem um vetor normal, a gente consegue encontrar a equação da reta também, né? Da reta tangente, quer dizer, para encontrar a equação da reta tangente basta utilizar o vetor normal, nesse caso aqui que é o gradiente, né? Ou seja, a equação da reta tangente à curva de nível em AB, da curva de nível f de xy, né? Igual a f de AB aqui no caso, né? Esse K aqui é justamente o f de AB, né? Porque é uma curva que está passando pelo ponto AB, aqui no caso, né? Então a curva de nível f de xy igual a f de AB em AB, né? No ponto AB, reta tangente a essa curva de nível, é o que? É justamente a fx, né? No ponto AB, x menos a, mais a fy no ponto AB, y menos b, igual a zero, né? Aí você precisa lembrar que, de fato, essa é a equação aqui, quando você tem um vetor normal, né? E como eu argumentei aqui com vocês, o gradiente é um vetor normal, né? A curva de nível, né? Para ver isso, né? A gente pode simplesmente fazer a seguinte conta aqui, né? Se você pega aqui R, isso aqui, se você parametriza essa curva aqui, né? Chama ela de R de T, né? Você pega uma parametrização da curva de nível, o que vai satisfazer essa... Se isso aí é a parametrização da curva de nível num nível K, então vai satisfazer isso aqui, ó, f de R de T tem que ser igual a K, né? Porque eu estou pegando justamente a curva de nível no nível K, né?
E quando você deriva dos dois lados aqui, usa a regra da cadeia, você vai ter que... Então, eu vou colocar aqui a derivada, né? Derivada com relação a t de k e de k. A derivada do lado direito aqui é constante. E a derivada do lado esquerdo vai ser, como a gente já viu várias vezes, o gradiente da f. Vamos supor que r de 0 aqui seja justamente o ponto AB, né? Então, quando a gente faz aqui a derivada e aplica em zero, a gente vai ter f de AB, né? Então, estou aplicando em zero aqui, né? Igual, ou vezes, né? R' de AB, de zero, né? Desculpa, é igual a zero, né? Então, veja bem, esse R' aqui, ó, de zero, ele é justamente um vetor tangente, né? E aí é uma discussão que a gente pode entrar com mais cuidado depois, mas sempre que você pega uma parametrização de uma curva e deriva e aplica num ponto, né? É uma coisa que a gente não discutiu com muito cuidado ainda, né? E aplica no ponto em questão, você tem um vetor tangente à sua curva. Isso vale para qualquer curva, em particular para essa curva de nível. Então, o que a gente está vendo aqui? Que o gradiente da f ele é ortogonal ao que a gente sabe que é um vetor tangente, né? Ou pelo menos eu quero que vocês admitam aqui, nesse ponto, que é um vetor tangente. Por isso que ele é normal, né? A curva de nível, né? Porque ele é ortogonal àquele que é tangente. E dado isso, a gente pode pegar então essa equação aqui como sendo a equação da reta tangente. Ou seja, basta conhecer o gradiente da função no ponto, né? Que você conhece a equação da reta tangente à curva de nível. Então, com respeito a isso, eu fiz um exemplo aí, né? E eu vou deixar para... O vídeo já está ficando um pouco grande, eu vou deixar para vocês darem uma estudada no exemplo, mas basicamente vai ser o que então, depois que a gente já discutiu tudo isso? Vai ser calcular o gradiente da função, aplicar no ponto, né? E escrever aí essa equação, né? Mas antes disso também eu tinha feito um exemplo sobre essa discussão que a gente fez antes aqui, né? Que você tem um U, né? Que maximiza aqui nesse caso aqui, né? O θ igual a zero vai maximizar o valor da derivada direcional. Esse aqui vai minimizar o valor da derivada direcional. E esse aqui vai manter a derivada direcional igual a zero, né? Se você andar sempre nessa direção, né? Então, tem um exemplo disso aí também, né? E eu vou deixar para vocês darem uma estudada no exemplo, é uma questão mais técnica, né, de fazer a conta. O importante é você entender essas ideias que estão por trás aqui, né, e que eu acabei de explicar. Então, é isso, pessoal. Bons estudos aí e até a próxima.